a CAD pode estar com o pé de fora das próximas eleições. Saiba porquê daqui a pouco. Vamos conferir o câmbio. Vamos às notícias. O Estado moçambicano deve purificar as suas participações nas empresas, defende Luís Magasso. O economista entende ser este o caminho para ajudar a aliviar as contas de algumas das grandes empresas participadas pelo Estado que estão no vermelho. A situação difícil das contas de algumas das grandes empresas participadas pelo Estado moçambicano não é novidade e continua a gerar preocupação. Empresas como a Moçambique Telecom, vulgo TMCell, Linhas Aéreas de Moçambique, LEM ou mesmo as Tinta Correios de Moçambique são exemplos disso. Para o economista Luís Magasso, uma das soluções para inverter este cenário passa pela purificação das participações do Estado moçambicano nestas empresas. Decidir em que empresas, em que setores estratégicos deve participar, e o IGEP fez um bom trabalho nesse sentido. O IGEP tem 3 grupos de empresas. Magasso acrescenta que há um grupo de empresas onde, de fato, o Estado moçambicano deve apostar para maximizar não só os ganhos destas, como também os seus. O Estado pode reforçar a sua participação no segundo grupo, que são as empresas comerciais, como o BIM e outras empresas em que o Estado tem uma participação, a Modal e outras. Abordando o mesmo assunto, o economista Elcídio Bachita entende que a privatização é o melhor caminho. As possíveis soluções, poderíamos advogar a privatização de algumas empresas públicas que estão numa situação financeira insustentável ou em bancarrota, ou por outro lado, o Estado deverá mobilizar recursos financeiros com vista a revitalizar estas mesmas entidades. Refere-se que o Estado moçambicano tem feito intervenções de reestruturação em algumas das 22 empresas que compõem o setor empresarial do Estado através do Instituto de Gestão das Participações do Estado. O presidente da Associação Moçambicana dos Magistrados do Ministério Público, Eduardo Sumana, reconhece a preocupação da classe empresarial nacional com o recrudescimento dos raptos. O procurador garante que ações estão em curso visando estancar este tipo de crime no país. Há cerca de 15 anos, Moçambique é assolado por uma onda de raptos sem precedentes, cujas principais vítimas são empresários de origem asiática e seus familiares. Os casos mais recentes deram-se na semana passada em Maputo, onde a polícia reportou a ocorrência de 2 raptos. A Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, veio mais uma vez a público lamentar o recrudescimento do crime sob o olhar impávido das autoridades. A forma como o governo trabalha não é a forma como a gente quer. A gente gostaria de ter este assunto resolvido ontem, mas infelizmente não está resolvido e lamentamos que isto esteja a continuar e pedimos para que o governo faça algo que devolva a confiança aos empresários do ponto de vista destes raptos. A Associação Moçambicana dos Magistrados do Ministério Público, na voz do seu presidente Eduardo Sumana, reconhece a preocupação dos empresários, mas garante que existem ações em curso visando estancar este tipo de crime organizado. É uma luta que sempre vimos enfrentando, obviamente, procurando sempre aprimorar naturalmente as nossas abordagens, portanto, a esta realidade. Agora, a questão que se pode colocar é eventualmente no âmbito preventivo, não é? O que é que se poderá fazer, mas isso naturalmente que depois envolverá outras forças da sociedade. Eduardo Sumana falava na manhã desta sexta-feira em Maputo, por ocasião do lançamento do Código de Ética e Conduta dos Magistrados do Ministério Público. A Associação dos Magistrados do Ministério Público lançou hoje o seu Código de Ética e Conduta para assegurar a integridade no desempenho da classe profissional. O presidente da agremiação, Eduardo Sumana, diz que o instrumento normativo é uma base para o estabelecimento de princípios na atuação dos magistrados.
Com vista a regular a postura laboral e social dos magistrados do Ministério Público, a Associação Moçambicana dos Magistrados do Ministério Público lançou na manhã desta sexta-feira o Código de Ética e Conduta, instrumento que, segundo o presidente da agremiação, Eduardo Sumana, vai resgatar os princípios dos magistrados e evitar crimes de corrupção envolvendo os profissionais desta área. A perspectiva é que foquemos-nos nestes colegas, na perspectiva de voltar, portanto, a repisar nestes valores e princípios que orientam a nossa atividade, portanto, para o bem comum, obviamente. Uma justiça ou os órgãos de justiça têm que ser, digamos que, exemplos nestas matérias. E, nesse sentido, nós entendemos, como disse na minha intervenção, em face de alguns números, não são assim tão grandes, mas em face do registro de algumas situações, nós entendemos que tínhamos que abraçar isto e avançarmos, portanto, nesta perspectiva, fazendo a nossa parte. Sobre o instrumento normativo ora lançado, o advogado Elísio de Souza ressalta a importância da ética e conduta profissional para uma preparação técnica, comportamental e social dos magistrados. É preciso ter-se muito cuidado com os comportamentos externos dos magistrados, mesmo que estando fora do exercício das funções. Porque, de facto, imagina que encontra-se um magistrado num bar, não é? Com um réu ou com um arguido, neste caso, que tem um processo com ele, mesmo que seja seu familiar. Então, isto depois pode criar uma descredibilização naquilo que sejam os seus futuros despachos no processo em que seja tratado deste género. O Código de Ética e Conduta da AMMP determina que todo membro da agremiação deve, tanto na vida profissional como na associativa e na privada, comportar-se consciente de que a magistratura do Ministério Público tem exigências específicas de integridade, dignidade e probidade. Por ocasião dos seus 50 anos, a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane realizou na quinta-feira uma conferência sobre o ensino de Direito e o papel da cooperação interuniversitária. O evento teve como lema "Contribuindo para a construção do Estado de Direito". O diretor da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, professor Dr. Eduardo Alexandre Chiziani, afirma que o intercâmbio é crucial para o desenvolvimento do ensino no país. A declaração foi feita nesta quinta-feira, durante a conferência sobre o ensino de Direito e o papel da cooperação interuniversitária, realizada alusiva aos 50 anos da faculdade. No nosso caso, por razões ainda de maior relevância, sempre valorizamos a cooperação e o intercâmbio interuniversitário para desenvolver o ensino, desenvolver a investigação e desenvolver a extensão. Em relação aos principais desafios do ensino de Direito nos tempos atuais, o diretor da faculdade aponta como um dos principais o corpo docente estabilizado. Os desafios situam-se no âmbito da consolidação do ensino, que implica ter um corpo docente mais estabilizado, próprio, com vínculos efetivos, o melhoramento das condições para materializar a investigação. Entretanto, o professor Dr. Henrique Henriques, docente da faculdade, considera a mudança o maior desafio para lecionar direito. Os grandes desafios na formação realmente dos juristas em Moçambique têm então muito a ver exatamente com as mudanças. A sociedade realmente mudou e aí o direito tem que, no fundo, acompanhar realmente a evolução da sociedade. A conferência sobre ensino de direito e o papel da cooperação interuniversitária decorreu sob o lema "Contribuindo para a continuidade do Estado de Direito" e contou com a participação de docentes das faculdades de Direito das universidades de Lisboa e de Macau, com as quais a Faculdade de Direito da UEM tem cooperação. Venâncio Mondlane acusa os vogais da Comissão Nacional de Eleições de tentarem chumbar as listas de candidatura da coligação Aliança Democrática. Para repudiar o ato, o candidato presidencial pela CAD e seus apoiantes concentraram-se na manhã desta sexta-feira de frente à sede da Comissão Nacional de Eleições na cidade de Maputo. O
candidato presidencial da coligação Aliança Democrática para as 7ª eleições gerais, Venancio Mondlane, denunciou na manhã desta sexta-feira, em conferência de imprensa realizada de frente da sede da Comissão Nacional de Eleições, em Maputo, atos de má-fé perpetrados supostamente por vogais da CNE para inviabilizar as listas de candidatura da CAD. O objetivo, muito claro, de chumbar a candidatura ou as listas da CAD, sem nenhuma base jurídica, sem nenhuma fundamentação legal. Portanto, isso tem que ficar muito claro, que há cerca de 4 ou 5 pessoas que nós sabemos dos vogais da CNE que estão tudo fazendo para chumbar a candidatura da CNE. Tomamos até conhecimento de que na última sessão que houve da CNE, a pergunta era: que elementos e que argumentos podemos arranjar para chumbar a candidatura da CAD? Isto é terrível. Num Estado de Direito, isto não pode acontecer. Venancio Mondlane não concorda com as irregularidades alegadas pela CNE como razões para invalidar a inscrição da CAD. Solicitou-se a CAD para fazer o suprimento de irregularidades. Que irregularidades? Baseado na lei dos partidos políticos, eles alegam que a CAD devia ter averbado, fazer-se o averbamento da CAD, que é uma grandíssima contradição. E essa contradição vem de quê? A única questão que a lei coloca para averbamento é averbamento de partidos, não é averbamento de uma coligação. Sabe-se, no entanto, que no princípio da noite de quinta-feira última, Venancio Mondlane fez uma auscultação pública na cidade de Maputo para colher ideias visando o enriquecimento do seu manifesto eleitoral. O antigo vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições e cabeça de lista pela coligação Aliança Democrática na província da Zambésia, Mek Braz, diz que há possibilidade de a Comissão Nacional de Eleições excluir as listas do partido que o suporta para as eleições provinciais e legislativas. É uma aberração e um pontapé nas leis. A CAD já solucionou aquilo que a CNE foi solicitando, até quando houve o aumento de mandatos. O que estão a acompanhar é totalmente uma aberração total. Primeiro, alegaram os averbamentos dos partidos, do convênio que houve. O que não era necessário, até do meu ponto de vista, eu aconselhei aos colegas lá ao nível central, que não era necessário fazer isso nesse momento em que esses passos já foram ultrapassados. Nesse momento estamos a tratar somente estamos a tratar de fato das proposituras em relação às candidaturas dos membros para a Assembleia da República, em relação aos membros da Assembleia Provincial. Hoje, vir a exigir questões relacionadas com a inscrição da própria coligação, isso é uma aberração total. Não faz sentido, nunca aconteceu. E para analisarmos este rebuliço político, vamos juntar à antena José Belmiro, ele é editor de política aqui na MBC TV. Boa noite, José. Como é que olha para este momento? Há quem diga que foi um presente envenenado ao Venancio Mondlane, a CAD, ter-lhe aceite como candidato. Afinal de contas, havia problemas ao nível da candidatura, da candidatura de apoio. Bom, são dois processos diferentes. Temos o processo eleitoral ao nível do Conselho Constitucional, que o Venancio Mondlane não teve problemas absolutamente nenhum em juntar as chamadas 10.000 assinaturas mínimas. Neste momento temos um problema que levanta-se a nível da Comissão Nacional de Eleições, que basicamente decorre sobre dois problemas, ou prismas. O primeiro é a interpretação legal que se dá a um princípio que chama-se princípio da aquisição progressiva dos atos eleitorais. O que isso significa? Algumas correntes de opinião jurídica dizem que a partir do momento em que a Comissão Nacional de Eleições aceitou, por via da inscrição, a CAD como concorrente das eleições, através de uma deliberação que foi publicada no Boletim da República, a Comissão Nacional de Eleições não pode, numa fase seguinte, que é esta da recepção das candidaturas, querer discutir factos que estão consolidados por via deste Boletim da República. Esta é uma opinião. Temos uma segunda opinião que acha que a CAD não cumpriu com pressupostos básicos
de constituição enquanto coligação. E por essa via não existe um partido chamado CAD na corrida, o que exige ou que obriga que esta lista, toda a lista de todas as províncias, ao nível das eleições legislativas e também das assembleias provinciais, caia. O que significa que estaríamos numa situação em que a CAD não vai concorrer às eleições. E temos uma terceira via, que é mais, por uma perspectiva mais emotiva, que é corporizada por vogais da Renamo, que estão na Renamo e percebem, digamos assim, o dano reputacional, mas também o dano político que a candidatura de Venâncio Mondlane trouxe e traz para a Renamo, desde logo a começar pela fuga maciça dos quadros da Renamo que juntaram-se à CAD. E a ameaça potencial da CAD transformar-se eventualmente numa segunda força política, o que tem consequência também no plano financeiro e naquilo que é o estatuto da própria Renamo, percebendo aqui a história. Portanto, neste momento a CNE, digamos aqui, há uma camisa de força, no sentido aqui, razões jurídicas, mais razões emocionais, mais questões de interpretação um pouco dúbia da lei, poderão conduzir, obviamente, para que a CAD, infelizmente, não possa concorrer às eleições. De acordo com a lei, a Comissão Nacional de Eleições tem até dia 10 para publicar todas as listas, mas não há consenso a nível da Comissão Nacional de Eleições, principalmente em relação a esta lista da CAD. Não é por acaso que hoje a própria CAD, no exercício de pressão à Comissão Nacional de Eleições, esteve lá a manifestar-se até com ameaças veladas de visitar as residências de alguns vogais por parte de alguns jovens da CAD. Portanto, temos aqui, de facto, um problema que poderá criar-se caso esta coligação caia, com repercussões, obviamente, na própria integridade do processo, na própria transparência. E vamos ver o que vai acontecer. Mas o fato é que a candidatura da CAD poderá ser objeto de uma votação a nível da Comissão Nacional de Eleições. Ou seja, a decisão de cair ou não poderá ser tomada não por via dos consensos, que normalmente esses exercícios não obrigam muitos exercícios de consulta, mas que são consensual, mas desta vez parece que a candidatura da CAD será ou passa ou cai, será por via de uma votação. Isto que implicações pode vir a trazer a nível político? Ora, há duas questões que eu estou aqui a analisar. A primeira é no ímpeto da própria candidatura de Venâncio Mondlane, ou seja, ele é candidato a presidente, mas não tendo uma força política que vai galvanizar os membros, os outros apoiantes, pela possibilidade de integrar os órgãos de Estado, como as Assembleias Provinciais, a Assembleia da República. Isso vai gerar, de facto, um desmoronamento, digamos assim, da estrutura de campanha, o que fará com que Venâncio Mondlane não tenha as mesmas condições que, eventualmente, teria caso a CAD estivesse a concorrer. A segunda questão é que haverá um debate muito sério com relação àquilo que é a lei eleitoral e, acima de tudo, que a Comissão Nacional de Eleições, de facto, precisa dar explicações à sociedade. Como é que permite que aceita esta inscrição, mas depois de encerrar este processo, reabre um processo, porque não é normal. Agora, temos que perceber também uma coisa, não podemos olvidar do facto de que a CNE, com todo o edifício, o arcabouço legal, é um órgão político. São lá membros de partidos que foram indicados pelos partidos. E no caso vertentes vogais da Renamo, não estão absolutamente confortáveis com a possibilidade daquele que lhes cria dano ao seu partido possa, de facto, passear impunemente ao nível do processo eleitoral. Portanto, há um problema político que vai levantar-se, mais um dos vários que temos registrados ao longo deste processo sinuoso de consolidação da democracia no nosso país. Muitíssimo obrigado, editor José Belmiro. José Belmiro é editor de política aqui na MBC TV. Fez o comentário, então, em torno desta situação, à volta da CAD, a possibilidade desta coligação cair por terra. Vamos dar continuidade ao nosso jornal e espreitar ainda novidades em torno da visita de Daniel Chapo a Portugal. O Miguel Brito é analista da MBC TV para assuntos europeus e diz que Marcelo Rebelo de Sousa tem a obrigação de manter um relacionamento, dizia, institucional só com o seu homólogo moçambicano e não com candidatos. Explica-se. Brito reagia assim ao facto de o chefe de Estado português ter recebido Daniel Chapo durante a visita que o candidato presidencial, pela Frelimo, efetuou semana finda às terras lusas.
A Renamo emitiu um comunicado esta semana a manifestar o desagrado após ter visto o secretário-geral interino da Frelimo e candidato presidencial a ser recebido pelo estadista português Marcelo Rebelo de Sousa na sua recente visita a Portugal. A Renamo lamenta o envolvimento do presidente de Portugal no que chama de pré-campanha eleitoral do partido Frelimo, o que pode ser interpretado como apoio do chefe de Estado português em plenas funções ao candidato Daniel Chapo. Entretanto, de acordo com a imprensa portuguesa, Rebelo de Sousa já reagiu e mostrou interesse de partilhar momentos com os demais candidatos a presidente da República de Moçambique. Para o analista residente da MBC-TV, Miguel Brito, o presidente português tem a obrigação de manter um relacionamento institucional só com seu homólogo moçambicano e não com candidatos. O Presidente da República, por ser Presidente da República, deve manter um relacionamento institucional e, portanto, o relacionamento com Moçambique deve ser não com candidatos, mas com o Presidente da República em funções e em exercício de funções. Quanto ao resto, Portugal é um país democrático, com relações políticas com Moçambique, e essas relações também não ficam diminuídas pela circunstância de qualquer partido político candidato às eleições em Moçambique visite o nosso país. Miguel Brito considera de normais as viagens de candidatos em época de pré-campanha, porém os órgãos eleitorais devem estabelecer equidade para todos os candidatos. O que eu entendo que é adequado é que este princípio de igualdade e de tratamento que é dado a um candidato de um maior partido, com maior expressão, enfim, à partida do ponto de vista eleitoral, seja também assegurado a outras figuras que queiram estar em Portugal, falo de Portugal, mas acho que o mesmo seria profícuo que acontecesse nos outros países. Ademais, o analista chama a atenção sobre a publicidade dos encontros privados nas redes sociais, como foi o caso de Daniel Chapo e Marcelo Rebelo de Sousa. Vem aí o fim de semana e vamos saber como é que o tempo se vai comportar. A começar por sábado. Boa noite, Mónica. Qual é a previsão de tempo para amanhã? Boa noite, Isaac, Nayane. Imagino a tamanha felicidade dos nossos internautas e telespectadores por ser o início do final de semana. Portanto, vamos conferir a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, prevemos um vento do noroeste a nordeste rodando para sueste, fraco ou moderado, soprando com rajadas. Igualmente, um céu limpo, temporariamente pouco nublado. Para a zona centro do país, nós prevemos um vento variável, geralmente fraco. Portanto, Beira prevemos uma máxima de 28 graus, uma mínima de 15, Chimoio 27, uma mínima de 9, Tete 32, uma mínima de 16 e Quelimane 28, uma mínima de 16. Para a zona norte do país, nós prevemos um céu pouco nublado a limpo, possibilidades de neblinas ou nevoeiros matinais ao longo dos vales, vento do sudeste a nordeste fraco a moderado. Obrigada pela atenção dispensada, bom final de semana e nada de excesso. E com a previsão do tempo, terminamos a presente edição do nosso Jornal da Noite. É a última edição para esta semana. Tenha um bom fim de semana, bastante repousante. Boa noite.